Olá pessoal, todos bem aí? Espero que sim, porque hoje nós começamos a nossa recuperação semestral. Sim, todos os alunos participarão dessa recuperação, né? O importante que vocês tenham a saber é que nós ainda vamos abordar ao longo desses próximos dias alguns conteúdos muito importantes para a nossa continuidade no ano. Então, os principais conteúdos dessa recuperação serão os números racionais e a sua comparação da representação decimal, que é o tema basicamente de todos os próximos capítulos, e também as estratégias para o cálculo de porcentagem, que eu percebi que ainda tem muitas dúvidas. Então vamos começar por alguns exercícios importantes do módulo 13. O dado 75,8 anos representa 75 anos e 8 meses? Justifique sua resposta. Não, pessoal, não justifica. Como a gente sabe, como a gente consegue afirmar isso? Quando a gente tem um número decimal aqui, ó, como 75,8, o que a gente tem de informação? O que a gente quer saber? Ele está dizendo para a gente que, como a gente lê essa leitura, 75 anos e 8 décimos, ou se você quiser separar a leitura, são 75 inteiros e 8 décimos, certo? Como nós estamos falando de anos, o que significa isso? São 75 anos inteiros e 8 décimos de ano, certo? Então, a gente não pode simplesmente pegar isso e... colocar dessa forma. 75 anos e 8 décimos. O que seriam esses décimos? O ano é dividido em quê? Em meses, certo? E são 12 meses. Então, se a gente pegar os meses e dividir por décimos, seria cada décimo equivalente a 1,2. Vamos com calma nisso. Vamos fazer algumas comparações aí que eu espero que não confunda vocês, mas eu vou tentar mostrar o porquê, tá? Então você tem 75 anos inteiros mais 8 décimos de um ano, ou seja, 0,8 de um ano. Tudo bem? Mas 0,8 de um ano, sendo que esse 0,8 também pode ser escrito como 8 décimos. Agora, o que a gente precisa saber é quanto que equivale 8 décimos de um ano. Por que a gente precisa saber fazer essa conta? Não é algo que a gente vai fazer o tempo todo, tá? Já digo para vocês isso. Mas isso é importante para que a gente tenha uma noção melhor do que seria os 8 décimos de um ano, tá? Não necessariamente 8 décimos de um ano, mas o que a gente precisa fazer quando a gente tem décimos em alguma coisa que a gente não podia ter. Porque desta forma nós vamos... De toda forma, a gente vai fazer a conta, mas a gente precisa entender essa representação, porque a gente precisa entender essa situação, não simplesmente fazer conta. Então, ó, se a gente fosse pegar aqui um ano tem 12 meses, certo? Então, o que a gente teria aqui? 12 meses é um inteiro, certo? Se a gente fosse dividir esses 12 meses em 10 partes iguais, nós teríamos aqui 12 dividido por 10 dá 1,2. Certo? E 1,2 meses. Está vendo como continua? Como continua estranho? O que a gente precisa saber dentro de um mês? Um mês normalmente tem 30 dias, certo? Aí já está mais fácil de fazer. Por quê? De 1,2 meses, a gente pega o seguinte, ó. Seria um mês mais 2 décimos de um mês. 2 décimos de um mês é o quê? Se você pegar 30 dias e dividir por 10, dá 3. Certo? Então, ó, um décimo de um mês tem 3 dias. 2 décimos de um mês são 6 dias. Então, ó, isso daqui é aproximadamente um mês e 6 dias. Agora, guarda essa informação. Que informação? Que um décimo de um mês, um décimo de um mês é igual a 3 dias. Por quê? Nós temos que um décimo de um ano é 1,2, certo? Se a gente pegar... Nós vamos ter um capítulo de multiplicação de números decimais ainda. Só vou explicar para vocês essa situação toda. Eu sei que isso está muito confuso para vocês, mas eu só vou explicar o que significa isso, que o nosso foco vai ser outro, tá? 1,2 meses
é 1/10 de cada ano. A gente tem lá em 75, temos 8 décimos. Então, 1,2 meses vezes 8 é igual a 9,6 meses. O que significa isso? 9 meses e 6 décimos de meses. A gente sabe que 1/10 vale 3 dias. 6 décimos vai valer, 3 vezes 6, 18. Então, isso aqui é a mesma coisa que 9 meses e 18 dias. Tudo bem? Volto a dizer, você que não está entendendo nada, calma, porque a gente vai estudar, a gente tem um módulo de multiplicação de números racionais logo na sequência, tá bom? Então, muita calma nessa hora. 9 meses e 18 dias é o que significa isso. Então, 9 meses e 18 dias, nós temos aproximadamente 10 meses, tá? Eu só queria mostrar isso tudo para você, porque foi uma coisa que ficou confusa, mas eu queria mostrar que 75,8 anos não significa 75 anos e 8 meses. Na verdade, é 75 anos e 10 meses, tá bom? Eu queria mostrar isso para vocês antes de avançar para a segunda parte, que é a comparação entre esses números racionais. Quando a gente tem esse tipo de número aqui, como que a gente vai lidar com esses números que estão aqui? A gente vai escrever aqui, temos aqui 0,2 e 0,02. O que significa isso? Qual a leitura que a gente faz? São 2 décimos. Lembra que um número racional a gente pode escrever como uma fração. Então, 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. 0,02, como a gente lê esse número? São 2 centésimos. Então, 2 centésimos é a mesma coisa que 2 sobre 100. Tá vendo? Esses números são iguais? Se você pegar a calculadora... Falando em calculadora, eu sugiro a você que faça uma pausa agora. Pega a sua calculadora e vamos acompanhar esses cálculos aqui. 2 dividido por 10 é 0,2. 2 dividido por 100 é 0,02. Ou seja, esses números são iguais? Não, eles são diferentes. E era essa comparação que você ia fazer aí. Comparação entre esses valores. Se você quiser achar que está errado esse sinal do igual, do diferente que eu fiz aí, faz o seguinte. Faz o sinal de igual e faz um diagonalzinho assim, tá? Corta ele em diagonal que fica melhor essa representação para você. No segundo item, nós temos lá 0,5 e 0,50. Como que a gente lê esses números aí? 0,5 a gente lê como? São 5 décimos, certo? 5 décimos. E 0,50, como que a gente lê esse número? São 50 centésimos, então 50 centésimos. Nós temos uma fração aí, certo? Esses dois números são iguais? São diferentes? Como a gente vai descobrir isso? Pega a sua calculadora e faz aí, 5 dividido por 10, vai dar 0,5. 50 dividido por 100, olha só que coisa, vai dar 0,50 também. Tá, continua igual, mas qual é a diferença agora? Você lembra que quando a gente estudou a formação dos números decimais, que quando a gente tinha aqui os zeros na parte decimal à direita e não tinha mais nada depois, que a gente podia desconsiderar esse zero, certo? E uma outra coisa que vocês vão aprender a fazer logo, na fração nós temos aqui, um zero, tem zero sobrando aqui, a gente pode fazer o quê? Cortar, e o que sobrou? Também 5 dividido por 10. Ou seja, 0,5 e 0,50 é a mesma coisa, eles são iguais. Tá? E esse tipo de comparação é extremamente importante que você saiba fazer. Tá bom? Baseado nisso, vamos seguir para a nossa próxima etapa, que é, sem utilizar a malha quadriculada, compare os números racionais usando símbolos igual ou diferente. Tá bom? Então, como você responderia isso? A leitura seria fundamental aí. Lembra o que eu falei sobre os zeros à direita nessa situação anterior? 0,3, 0,300.
Então, ó, 0,3, esses dois zeros que estão à direita, a gente pode ignorá-los. Ó, ficou igual, então esses dois números são iguais. Da mesma forma que nessa segunda, esses dois zeros a gente pode descartar, então eles são iguais. Agora aqui não. 0,085 faz a leitura desses números, ó. 85 milésimos. E aqui são 805 milésimos, ou seja, são números diferentes. Tá bom? Espero que isso tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês agora. No de baixo, a mesma coisa, ó. Nós temos... Como que a gente compara esses números? Primeira coisa que eu sugiro a vocês que façam é escrever esses números de duas formas diferentes. Como assim? Duas formas diferentes não, mas com a mesma quantidade de casas decimais. Porque aqui tem duas e aqui tem uma só. Ou seja, escrevê-los na mesma ordem. Qual é a ordem aqui? A ordem dos centésimos. Então aqui também tem que ficar na ordem dos centésimos. Então, 35,6 são 35,60. A gente não pode escrever desse jeito? Da mesma forma que a gente pode descartar para fazer conta, a gente pode descartar para facilitar a representação desses números. Então, ó, o 35,6 a gente pode escrever como 35,60. 35,06 a gente vai escrever como da mesma forma que ele está ali. Agora a gente consegue comparar. Por quê? 35 inteiros e 60 centésimos. 35 inteiros e 6 centésimos. Ou seja, esses dois números são diferentes. Tá vendo? Essas observações que é de extrema importância que você compreenda. Caso contrário, a gente não vai conseguir avançar. Bom, ó, a mesma coisa aqui, ó. Vamos completar esses números, ó. São 3 casas decimais aqui, vamos acrescentar uma aqui também. Então nós temos que são 6 milésimos e aqui 60 milésimos, ou seja, esses dois são diferentes. Ó, aqui na letra F nós temos aqui 2 zeros à direita, então ó, pode descartar esses 2 zeros, esses dois números são iguais. A mesma coisa, tem 0 à direita, não tem mais nada, nós podemos simplesmente descartá-lo. 8,35 é a mesma coisa que 8 inteiros e 35 centésimos. Então, esses dois números são iguais, da mesma forma que este da letra H também. Tá bom? Então, sigamos em frente. Antes deste número, nós temos aqui, ó, escreva em ordem crescente cada sequência de números racionais na representação decimal. Antes de sair organizando essas coisas em crescente e decrescente, ver o que é maior, o que não é, primeira coisa que você precisa fazer é organizar esses números aí. Organizar como? Ó, quantas casas decimais tem, ó? Que tem 1, 2, 2, 2, 3. Só 3 o maior número, então escreve todos com 3 casas decimais. O que significa isso? Ó, 2,100. Acrescenta. 2,5. 2,500. 2,01. 2,01 acrescenta um zero. 2,51, 2,51, 0. Quando a gente vai escrever na ordem crescente, é extremamente importante que a gente tenha a mesma quantidade de ordens decimais, tá? 2,05, 2,050. 2,501, 2,501. Agora que nós temos as 3 casas decimais em todos os números, as 3 ordens decimais em todos os números, a gente vai ver qual que é maior. Como que a gente faz essa leitura? Todos eles são 2 inteiros, certo? Então a gente vai fazer a leitura a partir das ordens, ó. Todos são milésimos, certo? São 3 casas. Aqui nós temos 100, aqui nós temos 500, aqui nós temos 10, aqui nós temos 510, aqui nós temos 50, aqui nós temos 501. Ou seja, qual vem primeiro? 2,010. Então aqui você coloca na ordem do jeito que ele aparece ali, ó. 2,01. Qual vem depois do 10? Depois do 10 vem o 50, não é? Não é? Depois do 10 não vem o 50? Então aqui, ó, ponto, pode usar o ponto para separar 2,50, então 2,05. E depois, qual é o próximo depois de 50? Depois do 50 é o 100, não é? Ó, 2,100 é 2,1, ó.
2,1. Aquele artifício que a gente fez aqui em cima é só para facilitar a leitura. A gente tem que representar o número da mesma forma como ele aparece, tá? Depois do 100, qual que seria? O 500, né? Então, 2,5. Aqui talvez venham as pegadinhas. Ó. Depois do 500, vem o 501. Então, ó, 2,501. E depois 510, que é o 2,51. Tudo bem? Espero que agora tenha ficado um pouco mais claro isso para vocês. E na letra B, nós temos a mesma situação. A maior quantidade de casas decimais são 3. Então, ó, escreveremos todos com 3 casas. Então, 15,600, 15,060, 15,16, 15,016 já está com 3 casas. 15,061 tá lá. 16,601. Entendeu? Então nós já temos 3 ordens decimais em todos. Uma coisa importante, o que a gente faz agora? Com certeza o 16,601 vai ser o último. Por quê? Porque ele é o único que a parte inteira é maior que 15. Então 16,601, a gente já adianta o expediente, já coloca aqui. E aí, o que a gente faz agora para colocar em ordem? Vamos fazer as leituras, né? Estão todos na casa dos milésimos. E aí? Quais as leituras que a gente faz? Ó, 600, 60, 160, 16, 61, 601 do 16 que já está lá. Então, qual é o menor de todos esses? É o 16, né? Então, aqui, ó, 15,016 é o menor. E depois do 16? Depois do 16, o maior é o 60. Então, ó, 15,06. Tá vendo? E depois tem aqui, ó, 0,61. Então, ó, 15,061. E depois, ó, depois do 61, vem qual aqui, ó? Tem 160, tem 600. Depois do 0,61 dá o 15,16. E depois 15,6. Tá vendo? Então a gente usa a representação para facilitar a vida da gente. Não é algo que eu coloquei para complicar, algo que eu coloquei para ferrar com a vida de vocês. Não é nada disso. É algo que a gente usa apenas para facilitar o nosso caminho, o nosso raciocínio. Ok? E este exercício que também é extremamente importante, que é o segmento de reta, que representa o intervalo de 7 a 8, ou seja, uma unidade na reta numérica. Então, ó, o que a gente precisa entender aí nessa situação toda? Que este número está dividido em 10 partezinhas iguais. Porque repara aqui, ó, tá vendo essa linha azul que está aqui, ó? Essa linha azul do 7 e esta linha azul do 8. É como se isso fosse uma régua muito ampliada e cada risquinho azul desse aqui fosse um, ó, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8 e 7,9. O que eu peço para vocês agora é que vocês posicionem esses números. Por quê? Ó? Aqui, ó, 7,1, 7,2, entre cada um desses números tem aqui, ó, 7,01, 7,02 até o 0,9 para virar o 7,1 depois. Depois a mesma coisa, 7,11, 7,12. Esse exercício fica como desafio para vocês. E também peço a vocês que tentem refazer todos os exercícios deste módulo, que na live de amanhã eu tiro as dúvidas que ficarem disso.
tá? E na próxima semana a gente vai fazer as lives voltadas a esse capítulo de porcentagem, que eu vou gravar um vídeo, vou postar um vídeo para vocês na sexta-feira de como pensar a porcentagem de outras formas para ver se melhora um pouco essa questão do aprendizado. Então, para todos vocês, fica o desafio de terminar os exercícios do capítulo. Leandro, eu já fiz tudo. Rever para ver se não ficou nenhuma dúvida para a gente corrigir essas questões agora. Tá bom? Até mais, gente.